Nesse vídeo nós iremos falar sobre as aves as quais destacamos a arara e o tucano. Você deve achar que já sabe tudo sobre pássaros, mas não se engane. Embarque nessa viagem e assista para conhecer um pouco mais sobre estes pássaros silvestres. A arara é uma ave pertencente à família Psittacidae, que apresenta ampla distribuição pelas regiões tropicais da Terra. Nessa família de aves, estão incluídas também outras espécies bastante conhecidas, como papagaios, periquitos, jandaias e cacatuas. Sendo os maiores psitacídeos, as araras se destacam por causa de sua coloração vistosa, a qual acaba atraindo a atenção de traficantes de animais silvestres. Além da plumagem, outros atributos característicos das araras são bico forte e curvo, musculatura bem desenvolvida na mandíbula, cabeça larga e pés curtos. Um fato interessante das araras é que elas possuem hábito monogâmico. Resumo sobre arara. Araras são animais pertencentes à família Psittacidae, a mesma dos periquitos e papagaios. Possuem bico curvo, cabeça larga, pés curtos e plumagem com coloração vibrante. Se alimentam principalmente de frutos e sementes, que conseguem quebrar graças a seus bicos fortes. Traficantes de animais capturam araras com frequência por se interessarem pela coloração de suas penas. Além disso, as araras sofrem com a destruição de seu habitat. A família da arara Psittacidae, que possui 78 gêneros, é a família a qual as araras pertencem. As aves dessa família ocorrem com maior frequência em regiões tropicais, entretanto, podem ser encontradas também em algumas regiões frias e subtropicais. A família é conhecida por possuir as aves mais inteligentes do mundo. No que diz respeito a características físicas, esses animais têm cabeça larga e robusta, bico curvo e arredondado, pés curtos, plumagem com cores vibrantes. O bico das aves da família Psittacidae é adaptado a seu tipo de alimentação, que inclui sementes difíceis de serem quebradas. A curvatura do bico auxilia no ato de descascar frutos. Além de possuírem bico resistente, psittacídeos apresentam a musculatura da língua e mandíbula bem desenvolvida. A manipulação dos alimentos por essas aves é também auxiliada pelos seus pés. Psittacídeos não são territoriais, e algumas espécies são observadas ocorrendo em bando. Além disso, a maioria dessas aves são monogâmicas, possuindo, portanto, apenas um único parceiro durante a vida. Elas botam ovos em cavidades, como ocos de árvores, buracos em morros e entre rochas. Seus ovos são brancos, e a quantidade colocada em cada ninhada varia entre as espécies, assim como seu período de incubação. Ameaças aos psittacídeos. A família Psittacidae sofre com fatores como a destruição de seu habitat e tráfico de animais silvestres. O tráfico está relacionado principalmente ao fato de essas aves serem extremamente belas, possuindo uma coloração encantadora que atrai colecionadores de todo o mundo. Além disso, o papagaio, por exemplo, tem a incrível capacidade de imitar a fala humana, o que faz com que muitas pessoas se interessem pelo animal. Características da arara. Casal de ararinhas azuis em um ambiente de vegeta an libra o. A ararinha azul é uma espécie extinta na natureza. Araras são aves que ocorrem desde o sul da América do Norte até a América do Sul. Espécies de araras, distribuídas em 6 gêneros. Elas possuem bico forte e curvo, musculatura bem desenvolvida na mandíbula, cabeça larga e pés curtos. Dentre as aves da família Psittacidae, as araras são as maiores, uma vez que podem atingir cerca de 80 centímetros de comprimento e pesar mais de 1,5 kg. Elas se alimentam, em geral, de frutos e sementes, que são quebrados com facilidade com o auxílio de seu bico robusto. Além dessas características, as araras são vistas voando em grandes grupos ou em pares, capazes de emitir sons ouvidos a longa distância. Animais que apresentam uma grande expectativa de vida, vivendo entre 50 e 80 anos em cativeiro. Veja também, gaivota, ave que pode dar a volta ao mundo devido à estrutura de suas asas. Espécies de arara. Arara é um nome comum dado a diferentes espécies de aves da família Psittacidae. O Brasil é uma região que apresenta grande
Variedade de araras, sendo observados 6 gêneros e 3 espécies. São espécies de araras brasileiras, considerando as grandes e também as pequenas araras. Anodorinchus e Acintinus. Anodorinchus leari. Anodorinchus glaucus. Cyanopsitas pichi. Arararauna. Arachlorocterus. Aramação. Araseverus. Orthopsitaca manilata. Primolius maracanã. Primolius auricualis. Primolius couloni. Diopsitaca nobilis. Veremos, a seguir, detalhes sobre algumas dessas espécies. Arara vermelha. A arara vermelha, Arachlorocterus, também chamada de arara vermelha grande, é uma espécie que apresenta apenas vermelhas em grande parte de seu corpo. Entretanto, ela não tem apenas essa coloração. Na região das asas, é possível observar as cores verde, na parte média, e azul, nos extremos. A ponta de sua cauda também é azul. A região da face apresenta linhas formadas por pequenas penas vermelhas. Essa espécie se diferencia da ararapiranga por causa das penas verdes nas asas em vez de penas amarelas. As araras vermelhas medem entre 90 e 95 centímetros de comprimento e podem pesar cerca de 1.050 a 1.708 gramas. Um par de araras vermelhas em um ambiente de vegeta an libra o. A arara vermelha tem asas com penas verdes e azuis. Essa espécie de arara é observada, no Brasil, principalmente na região central e na Amazônia. Ela se alimenta de frutos e sementes, sendo sua dieta relacionada com as espécies vegetais encontradas no local onde o indivíduo se desenvolve. As araras vermelhas fazem ninhos em troncos ocos e grutas de penhascos. Elas podem disputar os ocos das árvores com as araras azuis. A arara azul. A arara azul, Anodorinchus acintinus, também conhecida como arara azul grande ou araraúna, se destaca pelo seu tamanho, sendo considerada o maior psitacídeo do planeta. Essa ave pode atingir 1 metro de comprimento e pesar aproximadamente 1,3 kg. A espécie tem plumagem azul cobalto, e a região das pálpebras e pele nua na base da mandíbula é de coloração amarela intensa. Seu bico é grande, maciço, curvo e preto. Ela possui uma língua espessa, com faixas amarelas nas laterais. Um par de araras azuis sobre um galho. A arara azul é considerada o maior psitacídeo. Esses psitacídeos têm uma alimentação específica, que inclui principalmente sementes de palmeira. Podem ser encontrados vivendo em família ou em bandos e normalmente não são avistados sozinhos. O casal de araras azuis é monogâmico e divide as tarefas na criação de seus filhotes. A fêmea bota, em média, 2 ovos. Durante o período de incubação, que dura de 28 a 30 dias, o macho busca comida e leva para a fêmea, a qual permanece no ninho, chocando os ovos. Os filhotes começam a voar com cerca de 107 dias de vida. A ararinha azul. A ararinha azul, Cyanopsitas pichi, é, atualmente, uma espécie considerada extinta na natureza, observada apenas em cativeiro. Antes de se tornar extinta no ambiente natural, essa espécie podia ser avistada na região da Caatinga, no Nordeste brasileiro. Um programa de reintrodução foi criado no intuito de conduzir essa espécie novamente à natureza, permitindo que ela possa ser avistada nos céus do nosso país. Essa arara é a única espécie do gênero Cyanopsita. Ela possui entre 55 e 57 centímetros de comprimento e massa que varia entre 289 e 410 gramas. Tem coloração azulada, sendo a região ventral mais clara e o pescoço e a cabeça de tonalidade azul acinzentada. A arara canindé. A arara canindé, a arararaúna, também conhecida como arara amarela ou arara de barriga amarela, é uma das espécies mais avistadas no Brasil, ocorrendo desde o Panamá até o sudeste do território nacional. Seu corpo apresenta penas azuis, na parte superior, e amarelas, na parte inferior. A região da garganta é negra, e no topo da cabeça observa-se plumagem verde. A região próxima aos olhos é nua e contém linhas formadas por pequenas penas.
Arara canindã copyright com a cabiã curvada para a direita. A arara canindé está entre as araras mais avistadas no Brasil. Aves dessa espécie medem entre 75 e 86 centímetros, e seu peso varia entre 995 e 1.380 gramas. Elas não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas são bastante semelhantes. Trata-se de uma espécie monogâmica que pode ser encontrada em pares ou grupos. Seus ovos são colocados em paredões rochosos ou em troncos. A arara canindé coloca em média 2 ovos, os quais são incubados por um período de quase um mês, de 24 a 26 dias. Ela se alimenta de frutos e sementes, tais como jatobá, mandovi, pequi. Curiosidades sobre tucanos. Essas aves são reconhecidas por seus pés zigomáticos. Ou seja, a segunda e a terceira falange são apontadas para frente, enquanto a primeira e a quarta são apontadas para trás. Outros detalhes sobre os tucanos é a sua glândula oropigial bipartida que elimina o óleo que impermeabiliza as penas. Apesar de comumente terem as penas pretas, esses animais também podem ter uma plumagem amarela, branca, vermelha e até castanha. O seu bico arredondado é chamado de córneo pneumático. Aliás, ele é bastante leve e resistente. Por outro lado, o bico do tucano é bem vascularizado e por isso, ele também ajuda a espantar o calor. Além disso, o tucano é um animal sem papo, ou imblúvio. Também não possuem hábitos migratórios e assim como várias outras aves. Eles são arborícolas, ou seja, vivem nas árvores. Por fim, os tucanos costumam viver em bandos, e graças à sua anatomia, dormem com as asas e cauda dobradas sobre o dorso, cobrindo a cabeça. Contudo, esses não são os únicos hábitos referentes a essas incríveis aves e seu bico alaranjado tem uma mancha preta na ponta e chega a ter em torno de 20 centímetros. Suas plumas são negras, enquanto o uropígio e o papo são brancos. Por fim, suas pálpebras são azuis e em torno do olho tem a cor laranja. Tucano grande de papo branco, Ramphastos tucanus. Essa espécie de tucanos mede de 53 até 58 centímetros e chegam a pesar até 700 gramas. Elas podem ser encontradas na Amazônia, nas Guianas e da Venezuela até a Bolívia. Tucano de bico preto, Ramphastos vitellinus. Essa espécie se divide em 4 subespécies. Além disso, elas costumam medir em torno de 46 centímetros de comprimento. Os tucanos de bico preto vivem desde a Amazônia até a Santa Catarina. E também podem ser encontrados em Goiás e no Mato Grosso. Tucano de bico verde, Ramphastos dicolorus. O tucano de bico verde mede entre 42 e 48 centímetros e consegue chegar a até 400 gramas. É possível diferenciá-lo também pelo seu papo amarelo e o bico verde. Além disso, ele pode ser encontrado no sudeste e no sul do país e também no sul de Goiás. Essa espécie também está na Argentina e no Paraguai. Tucaninho, Aula corinchus. Os tucaninhos são outro gênero de tucanos, entretanto, eles fazem parte da mesma família. Esses animais podem ser encontrados do sul do México até a Bolívia. No geral, eles têm de 30 a 40 centímetros de comprimento e uma longa cauda. Além disso, seus bicos podem ser pretos, avermelhados, amarelos ou brancos. Pichilingo ou saripoca, Selenidera. Esses animais podem ser encontrados na metade norte da América do Sul. Assim como o tucaninho, seu comprimento fica entre 30 e 40 centímetros. E seus bicos são pretos e brancos, tendo uma tonalidade cinzenta em alguns casos. Além disso, o Selenidera possui dimorfismo sexual, ou seja, os machos e as fêmeas se diferenciam. Enquanto o primeiro tem garganta e peito preto, a outra tem o peito castanho e um bico mais curto. E em outras espécies o macho tem uma faixa vermelha e amarela que começa na área do olho e as fêmeas não. Tucano andino, Nandijena. Esses tucanos estão espalhados nas florestas tropicais da Cordilheira dos Andes. Aliás, eles medem entre 40 e 55 centímetros e possuem plumagem muito brilhante e variada. O mesmo ocorre com a cor dos seus bicos. Araçari, Pteroglossus.
Esses animais são encontrados na zona tropical da América, ainda mais nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco. Aliás, essas pequenas aves chegam a ter 40 centímetros de comprimento. Com exceção de uma única espécie, o araçari banana, todos eles possuem as costas escuras e até pretas e as barrigas coloridas, algumas com listras horizontais. Além disso, os araçaris costumam ter o bico amarelo e preto com 10 centímetros de comprimento, mais ou menos. Vértebra da cauda. Com uma pequena modificação na vértebra da cauda, os tucanos conseguem dormir enroladinhos, quase semelhantes a uma bola. Além disso, eles também escondem o seu bico embaixo da asa. Língua. Embora línguas no geral sejam uma estrutura estranha, as línguas desses animais são ainda mais diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Isso porque elas se assemelham muito com uma pena e podem ter até 15 centímetros de comprimento. Origem do nome. A princípio, o nome do tucano veio dos povos tupi que originalmente chamavam as aves de tucana. Enfim, claramente não mudou muito com os anos, não é? Gêneros. Por fim, os tucanos mais conhecidos são os do gênero Ramphastos. Entretanto, além dele, existem outros 4 diferentes tipos. O. Andigena, o Selenidera, o Pteroglossus e o Aulacorinchus.